Nós vamos então nesse instante iniciar a nossa mensagem bíblica, não é? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui no templo, os irmãos que vão nos ouvir depois pelo YouTube, sejam alcançados e abençoados pelo poder do Espírito Santo. Queridos, hoje é domingo, não é? É domingo de Páscoa, olha que maravilha. Muitas pessoas dão ênfase muito na sexta-feira, né? Agora existe a semana pascual, não é? A gente estava ali na classe de Novos Membros falando sobre essa questão. A sexta-feira foi a sexta-feira da paixão, a morte de Cristo. Me parece que as pessoas dão um pouco de ênfase nisso. Para nós, a morte de Cristo é muito importante nesse processo pascual. Mas nós temos que também falar sobre algo muito importante. Hoje é noite de alegria, noite de bênção. Sabe por quê? Porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive em nós e está em nós. Quem crê assim, diga amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quem crê assim, irmãos? Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 22. Vamos fazer essa leitura rápida para a gente entender. Eu quero de fato trazer um conceito bem rapidinho, histórico, sobre o que é a Páscoa, tanto que diz no Antigo Testamento, tanto que diz no Novo Testamento, para que eu possa de fato ministrar nesse texto de 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 12. Ora, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Que forte, gente. Como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil. Já falei, gente, sobre isso? Já li esse texto? Não? Estou repetindo? Não? Me ajuda. Tá certo? Vocês estão espertos, né? Isso. Vocês estão cientes. É porque Paulo era tão categórico que ele queria dar ênfase, né? Falando depois, praticamente. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Eita, aí tem mais um pouquinho aqui, né? Nesse caso, também os que os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais indignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Irmãos, Jesus morreu, Ele venceu a morte, Ele dominou a morte, né? Ele está acima da morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é interessante que nessa chave de textos nós vamos compreender a importância da ressurreição de Cristo. Se tem alguém que ainda não crê na ressurreição, a gente não tem nem como ter fé.
Porque a ressurreição vai nos provar o Deus que veio cumprir para morrer por aqueles a qual Ele elegeu e escolheu antes da fundação do mundo. Mas se Ele não ressuscitou, me parece que fica uma obra inacabada, né? Uma obra ineficaz. Nesta noite eu quero refletir com você, igreja, e dizer que assim como Cristo ressuscitou, Ele se importa que nós os vivifiquemos com Ele, em nome de Jesus. Então, se de repente você acha que está morto ou morta por algum motivo, por alguma circunstância, espiritualmente falando, hoje a palavra de Deus vai vivificar você, em nome de Jesus. Então, falar de ressurreição é falar de uma doutrina excepcional da parte do Senhor. Então nós não cremos que Deus ainda continua na cruz. Na cruz está vazia, o túmulo está vazio. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e vive em nós e se revela a nós através do verbo que é a palavra de Deus. Então, falando sobre a Páscoa, muitas pessoas se confundem sobre o que significa Páscoa. E parece que é importante a gente falar todos os anos sobre isso, né? Todo mundo que eu vou dizer aqui já sabe. Mas eu quero deixar aqui bem claro esse conceito histórico do significado da Páscoa. Quem é o Cordeiro Pascual? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Para que isso fique bem claro para nós, a Páscoa para nós é muito mais do que um símbolo. É muito mais do que isso. A Páscoa para nós é um entendimento bíblico sobre a morte e a ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, a Páscoa era uma festa judaica. Seu nome Páscoa vem da palavra passar, ou pessar, que significa passar por cima. Uma referência ao episódio da 10ª praga, narrado no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus, lá no Egito, e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro, um animal. Moisés pediu isso. Por ordem de quem, gente? De Moisés, não foi? E é aspergido o sangue nos umbrais das portas, nas soleiras das portas. Ao ver o sangue, aquele anjo da morte, né, passou daquela casa. Naquela mesma noite, os judeus saíram livres do Egito após mais de 400 anos de escravidão. Esse é o significado do contexto da Páscoa no Antigo Testamento. E a gente já descobriu aqui que o Cordeiro Pascual era um animal no Antigo Testamento. Mas tudo isso estava se direcionando para quem, gente? Para Cristo, para o Novo Testamento. Já no Novo Testamento, a Páscoa judaica já apontava para Cristo, porque Cristo, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. No cenáculo, ele inaugurou o sacramento da ceia e firmou a nossa aliança em seu sangue. Então vejamos aqui que todo esse contexto histórico bíblico sobre a Páscoa desagou na onde? Na ceia do Senhor. Então essa ordenança de Jesus de participarmos da ceia é justamente isso. Que a gente tenha uma memória qual foi o significado da morte e da ressurreição de Cristo. Então, nós não cremos em coelho da Páscoa, embora seja marketing aí muito, né? Primeiro que o coelho não tem, é ovo? Não tem ovo coelho, né? É mamífero, né? Ela bota ovo? Não bota? É isso mesmo. Não quer confundir aí, né? O ovo da Páscoa não tem ovo. Então, é toda questão de marketing, né? De questão da atualidade.
Pastor, é pecado comer chocolate? O que é isso, irmãos? Você deixa disso? Faz muito bem, né? O coração, uma animada, né? Adoçar a vida. Mas a Páscoa não é simplesmente comprar um chocolate para alguém ou dar para alguém. É porque o mundo moderno, a pós-modernidade trouxe isso, mas para nós cristãos tem um significado muito mais importante. Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele morreu, ele veio ao mundo, morreu por nós, de morte de cruz, para nos redimir, para nos justificar, para nos purificar. Aliás, se nós estamos aqui hoje falando sobre isso, é porque essa graça nos alcançou. Quem crê nisso, que Jesus nos alcançou? Diga amém. Então, para nós, a Páscoa é muito mais interessante do que a Páscoa da pós-modernidade, não é? Ela nem é uma Páscoa da pós-modernidade, né? O ovo de Páscoa, não é? Coelho, mas também não é religiosa, ela não é fictícia, ela não é morta, ela tem um propósito, ela tem um entendimento. Igreja do Senhor, essa semana, né, de Páscoa, essa chamada Semana Pascual, tem um significado muito especial para nós cristãos, de todo mundo. Nós lembramos de modo particular que o sofrimento de Cristo na cruz, onde Deus manifestou os seus escolhidos, o amor, a graça, a misericórdia e o perdão na morte de cruz. Mas para nós a história não terminou aí na morte de Cristo. Na sexta-feira, né? Com dores, com a morte de Cristo, chegou para nós os cristãos de fé reformada, os batistas, os cristãos. Chegou o domingo, e esse domingo é porque Ele vive. E eu e você e a igreja podemos crer, aleluia, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso amanhã. Ele ressuscitou e vive em nós. Eu quero tratar com vocês alguns aspectos dessa Páscoa dentro do texto de 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, a ressurreição de Cristo Jesus, é o coroamento de seu ministério terreno. Ela é repleta de significado para o ministério do próprio Cristo e consequentemente para a igreja. Sem a ressurreição, a obra de Cristo seria nula. É os textos que nós lemos, eu estou resumindo aqui. A igreja não existiria e estaríamos todos perdidos para sempre. Mas lá no versículo 15, versículo 20 vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quem crê assim? Essa é a nossa fé, é isso que nós cremos. E eu quero compartilhar com vocês algumas bênçãos, algumas verdades como bênção para nós na Páscoa. Esse ato de morte e ressurreição de Cristo, ou a ressurreição de Cristo nos trouxe. Primeira bênção, a primeira verdade é que a morte de Cristo e a sua ressurreição nos trouxe uma regeneração. Nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Fomos todos destituídos de quê? Da glória, da presença de Deus. Mas o seu amor infinito nos alcançou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos regenerou. Então, pela regeneração de Deus, Deus nos dá uma nova vida de disposição que nos conduzem sob a influência do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus, em direção à vontade de Deus. Então, a ressurreição provocou em nós, a ressurreição é o fundamento da nossa regeneração. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Você pode abrir comigo, por favor? E aí a gente vai começar a compreender que a ressurreição gerou em nós regeneração.
Ele nos regenerou. Olha o que vai dizer. 1 de Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos o que, gente? Nos regenerou para uma viva esperança. Quem crê nessa regeneração, diga glória a Deus. Nós falamos algo hoje lá na IBD, os nossos membros, que ninguém consegue ir a Jesus por conta própria. Ninguém consegue ter fé por conta própria. Ninguém consegue crer por conta própria. Muito porque é a nossa essência pecaminosa de quem? Quem pecou? Adão. Ah, pastor, se eu não consigo regeneração por si só, e agora? Agora, Cristo é o Senhor que está regenerando você. Então, se hoje nós estamos aqui crendo que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, é porque Ele mesmo colocou em nossos corações algo chamado fé. E essa fé nos regenera diante de Deus. A gente sabe que nós somos errados, nós reconhecemos o nosso pecado lá de Adão e o de agora, o de hoje. Portanto, isso, quem nos dá essa consciência é Cristo. E a tua palavra, o teu ato de morte e de ressurreição nos trouxe regeneração. Pastor, eu achei que não tinha mais motivo para viver. Eu achei que não tinha mais jeito. Tem jeito. Porque Jesus é o único Senhor que pode regenerar você, que pode mudar a sua existência, pode mudar a sua forma de viver, de pensar. Olha que coisas interessantes, irmão, nós aprendemos aqui sobre a ressurreição de Cristo. Irmãos, pense bem comigo. Eu não estou falando aqui de um Deus que ainda está na cruz. Eu não estou falando de um Deus que era somente homem quando veio à terra. Porque nós temos que ele era 100% homem e 100% Deus. Isso só prova que ele, como homem, morreu. Mas também só prova que ele ascendeu aos céus. Ele ressuscitou. Aleluia. Vocês lembram? Né? Lá em Mateus, Lucas, Marcos, Maria Madalena e as mulheres, né? Foram lá no sepulcro. Quando elas chegaram lá, aconteceu o que lá, gente? A pedra estava removida do túmulo. Jesus tinha ressuscitado. Essa ressurreição nos traz regeneração. A segunda coisa que eu vejo aqui nesses textos bíblicos é que a ressurreição de Cristo nos traz uma verdade acerca da justificação. O que é isso, pastor Zé? O que significa justificação? Jesus, mesmo sendo justo como Deus, se fez injusto como homem, né? Para nos redimir, para ser o nosso justo juiz, no sentido espiritual. Ou seja, a ressurreição assegura de uma forma efetiva a nossa justificação. Olha o que diz Romanos 4:25. Você pode ler comigo, por favor? Jesus veio para nos justificar. Se Ele morreu e não ressuscitou, não existiria justificação. Não tinha sentido. A obra era incompleta. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele está no seu coração. Ele está sendo revelado a nós através da tua palavra nesta noite. Ele é o Senhor dos senhores que vive e reina. Olha o que diz Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo acertou, ele é assertivo quando ele traz todo o aparato teológico
teológico, bíblico acerca da ressurreição de Cristo. Então não haveria fé, não haveria justificação, não haveria regeneração se não houvesse ressurreição. Nós precisamos crer em Cristo ressurreto, aleluias, não é? É isso que nós aprendemos aqui. Jesus veio para nos justificar. E mais do que isso, né? Ele não precisa morrer de novo, né? Já morreu. Não precisa ressuscitar. Não, já ressuscitou uma vez só. Acabou. Já foi feito, né? Nas suas últimas palavras na morte de cruz, ele disse: Tetelestai. O que significa? Uma palavra judaica, né? Hebraica, desculpa. Totalmente pago. Então ele veio para morrer por nós, pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Se a gente não tinha como se aproximar de Deus, porque a gente estava morto, sem delitos e pecados, ele teve que morrer. Mas ele ressurgiu, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer esta palavra, esta graça do Senhor Jesus. E agora nós estamos vivendo, né, a era da salvação, ou melhor, da nova aliança em Cristo Jesus. Esse é o dia, esse é o momento, esse é o ano das boas novas do Senhor. Abra o seu coração para que Cristo possa penetrar em você, estar em você, permanecer em você. Ele já nos justificou. Agora nós precisamos fazer a sua vontade, fazer tudo aquilo que Ele nos pede. Então vejamos, igreja, que a ressurreição nos traz coisas benéficas. A ressurreição de Cristo são verdades abençoadoras para nós. Primeiro, Ele nos regenera. Segundo, Ele nos justifica. Terceiro, Ele nos traz perdão dos nossos pecados. Sem a ressurreição não haveria perdão. Por isso Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Você está aberto sua Bíblia aí, não está? Mantenha aberto aí no capítulo 15, versículo 17. Ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então por isso que para nós a mensagem da cruz não é só a morte, é a ressurreição também. As pessoas confundem o ato da morte, naquele momento da crucificação de Jesus, com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é a morte de Cristo isoladamente, mas é uma sequência do propósito eterno para as nossas vidas. Ressurreição. Então, não nos enganemos. Não há nisso perdão de pecados, irmãos, sem a gente crer na ressurreição de Cristo. Então percebam que essas verdades e essas bênçãos não é uma prática religiosa somente. Não é assim só para a gente ler e deixar quieto isso aí. Não, são práticas e são verdades para a gente viver diante do Senhor. Há um outro texto em Gálatas que diz assim, ó, que com Cristo morremos no ato de crucificação. Acho que eu deixo esse texto depois, não está aqui no sermão, mas eu preciso que você me ajude aí. Mas ao mesmo tempo que com Ele morremos, na crucificação, também com Ele ressuscitamos para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Quem quer ser vivificado por Cristo, diga amém. Nós precisamos. Então hoje é dia de a gente celebrar a ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou, está vivo. Ele não está escondido. E você não ache que Deus não sabe o que você está precisando. Não pense que Deus te abandonou. E se abandonou,
nesse aspecto eu estou dizendo. Mas eu quero ir mais longe, mais do que isso. Quer dizer que Jesus, os seus olhos, os seus ouvidos não estão tapados para não te ouvir, para não te ver a sua necessidade, porque Ele já te conhece antes de você nascer. Ou melhor, no ventre da sua mãe Ele já te conhece. Jeremias falou sobre isso. Mas hoje, nesta noite, o Senhor está dizendo para a igreja, para a gente crer que Ele morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou pelos mesmos pecados. Então hoje a ideia aqui é que você sai daqui sabidos, entendidos que Ele vive. Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Não haveria amanhã se não fosse Ele. Não haveria esperança se não fosse Ele. É por isso que a ressurreição de Cristo é viva, santa e eficaz. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, a ressurreição também, ela traz perdão dos nossos pecados. Eu falava hoje na classe de novos membros. Irmãos, está sendo espetacular essa classe. Quero convidar você que está nos visitando hoje, que quer participar dessa classe de novos membros. Que classe top, está uma bênção. Porque são coisas assim tão maravilhosas, né, que a gente está aprendendo ali. Irmãos, a gente não pode achar que a gente é bom em alguma coisa. O que a gente é legal, que a gente consegue, né? Que de alguma forma, por si só, a gente consegue fazer o bem. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós herdamos o pecado de Adão. Mas a Bíblia que nos traz consciência do pecado é a mesma Bíblia que diz que nós, que estamos em Cristo, somos sarados, amados, acolhidos por Ele. E se nós estamos aqui hoje na igreja, é porque o Senhor nos alcançou, é porque o Senhor nos achou, é porque o Senhor está nos chamando, né? Nos tirando do pecado e nos trazendo para a sua maravilhosa luz. A ressurreição de Cristo, irmãos, traz vida para nós. A ressurreição traz outras perspectivas sobre a vida, como a gente vai viver. E agora, o meu futuro? Jesus é o futuro de cada um de nós. Jesus é a esperança. Uma outra bênção que eu encontrei aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15. Primeiro, Ele nos regenera. Segundo, Ele nos justifica. Terceiro, Ele nos perdoa os nossos pecados. Quarto, Ele traz sentido. Ele nos traz, a ressurreição nos traz entendimento sobre a fé. A ressurreição de Cristo dá sentido à nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, por mais intensa que fosse, seria fundamentada numa ilusão. Todavia, o Senhor ressuscitou, sendo este de fato o centro, a base, o princípio da nossa fé. Olha o que vai dizer no versículo 14 e 17 lá de 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Meu Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa o quê? E é vã também a nossa fé. Está no 14 e 17, tá, gente? Peguei um pedacinho de cada aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Irmãos, pensa comigo, vou finalizar já. Pensa comigo. Se Cristo não tivesse ressuscitado,
seria vã a nossa pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus é a pregação? Sim ou não? Então, se hoje nós estamos produzindo fé, ouvindo a palavra de Deus e a pregação de Deus, é porque nós cremos na ressurreição dele, e a ressurreição de Cristo nos proporciona fé. O que é fé? A fé é o firme fundamento. Isso é fé. Então, como é que a gente vai ter fé em uma coisa que a gente não vê? Mas espera, mas crê. Sabe o que é isso aqui? Ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Ele está aí com você. Vou finalizar. Eu quero repetir essas 4 bênçãos para vocês. Família, IBRV, a Igreja de Cristo, celebrem ao Senhor, porque Ele vive e reina. Ele vive, e é por isso que eu creio e você crê no amanhã. Por isso, olha o que diz: a ressurreição de Cristo nos traz conhecimento sobre o verdadeiro Deus, quem Jesus Cristo é. Nós não cremos em Jesus que ainda está morto, não, Ele já vive, Ele ressuscitou, está em nós. Todo culto Ele está em nós. Aliás, nós só estamos aqui para adorar um Deus que é vivo. Quem queria assim, diga amém. Não é um Deus de gesso, não é um Deus de parede, não é um pequeno, é um Deus soberano sobre todas as coisas, que sabe de tudo. Então, nós aprendemos, a ressurreição nos ensina quem Ele é, e nos traz essas bênçãos, e as bênçãos e essas verdades que a ressurreição de Cristo nos traz, Ele nos traz uma regeneração, uma justificação em Cristo Jesus. Ele perdoa os nossos pecados e traz sentido genuíno da fé. Então, esses 4 aspectos que nós aprendemos aqui hoje vêm através da ressurreição de Cristo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele ressuscitou, Ele é o Verbo, mas o Verbo vivo, e está vivo em nós, e se revela a nós na sua palavra todos os dias. Aí onde você está, pega a sua Bíblia. E alguém pode se perguntar: pega a sua Bíblia na mão? Bíblia, pode ser o celular, se tiver a Bíblia, você pega assim, na mão. Pastor, eu não vejo Jesus, eu não sinto Jesus. Leia a Bíblia. Aqui está as palavras de Jesus. A Bíblia contém a palavra de Deus. João vai dizer que no princípio Ele era o... O que é o Verbo? A palavra. Mas o Verbo se fez, se encarnou. Olha que lindo isso, irmãos. Morreu e ressuscitou no 3º dia. Com a sua Bíblia na mão, feche seus olhos, abaixe sua cabeça para orar para você. Ó Deus, obrigado por essa breve reflexão, Senhor. Hoje nós não comemoramos a Páscoa de forma simples, duvidosa, mas hoje queremos reconhecer quem Tu és. Desde lá da história do Antigo Testamento, dos textos antigos, até os dias de hoje, a Tua palavra nos apresenta como o Cordeiro Pascual. E esse Cordeiro tirou o pecado do mundo. Aleluia. O Deus que regenerou o mundo. O Cristo que morreu na cruz e nos justificou. O Cordeiro Pascual que nos trouxe perdão dos nossos pecados. E o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, que nos trouxe a razão da nossa fé. Senhor, nós somos gratos a Ti,
porque percebemos que o Senhor é um Deus que é vivo e reina sobre nós, em nós. Senhor, eu sei que muitos de nós temos experiências, vivências contigo, e todas essas experiências estão fundamentadas na palavra, porque o seu evangelho, o cristianismo, ele não é morto, ele é relacional, ele não é estático, ele é em ação, ele é vivo. Da mesma forma que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos dar vida. A nossa oração é que, se porventura exista alguém que está morto, ou alguém que está preso no pecado, ou alguém que está morto por algum motivo, por um sentimento, por uma coisa que cometeu, ou por um luto, por alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus queremos dizer que Tu és o Senhor que vai vivificar esta pessoa, porque a palavra é vida, a palavra é luz, a palavra é o Evangelho, a palavra nos dá cura, a palavra nos liberta, a palavra nos regenera, Senhor. Oh Deus, aviva-nos, Senhor. Oh Deus, vivifica a igreja em nome de Jesus. Senhor, que esta palavra possa produzir fé, que esta palavra possa produzir arrependimento. Ah, Jesus, nós não estamos meramente lembrando que Tu morreu na cruz e ressuscitou. Nós estamos crendo, nós estamos vivendo isso. Quanto sofrimento! O Senhor foi humilhado na cruz, foi espancado, foi cuspido, mas tudo isso foi propósito para que eu e a igreja e nós possamos sermos livres pelo Teu sangue e sermos servos e servas do Senhor. É nisso que eu creio. Em nome de Jesus, aqueles que creem, digam amém. Amém. Gálatas, deixa eu... O texto de Gálatas, você conseguiu achar? Repete. O texto de Gálatas, você conseguiu achar? Sobre com Ele morremos e com Ele ressuscitamos. Gálatas. Acho que é o nosso texto. É Gálatas, não? Então acho que é o texto. Para não ficar sem a minha voz aqui. Nós vamos nesse momento então passar para a gente fazer agora a nossa ceia pascual, né? A ceia do Senhor. Aqueles que estão firmes em Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, não é? Podem participar conosco. Eu quero de forma bem rápida. Romanos 6, 8, 10. O que diz? Lê para mim, Romanos 6, 10. 8 a 10. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Glória a Deus. Ele venceu a morte, né? Então com Ele morremos, mas também com Ele vamos viver, vamos ressuscitar, vamos vivificar, não é? Mas eu ainda acho que tem alguma coisa legal. Vamos convidar o presbítero, o diácono, para a gente fazer aqui a ceia do Senhor. Vamos entrar agora para o momento da ceia do Senhor.